Louvai o Senhor, invocai o seu nome e fazei conhecidos os seus feitos no meio dos povos. Com o verso primeiro do Salmo 105, eu quero cumprimentar a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor. Amém? Assentado mesmo como você se encontra, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 18, a partir do verso de número 35. Nós vamos fazer menção da palavra de Deus, uma passagem bastante conhecida de todos nós, sobre o cego de Jericó. Lucas, capítulo 18, verso 35 a seguir, diz assim: E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que era Jesus, o Nazareno, que passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou-lhe o que o trouxesse. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e o seguia, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Aleluias. Você pode levantar as suas mãos e louvar o nome do Senhor também? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Assim que findarmos esse período de oração, nós vamos ter aqui na nossa sede 12 cultos seguidos. E esses cultos serão cada um pregador diferente, estarão trazendo uma mensagem voltada para um mês de cada ano, projetando esse ano que nós já estamos, o ano de 2020. Então eu quero aproveitar essa oportunidade, não para falar sobre projetarmos esse ano que nós estamos vivendo, mas sobre estratégia. Para você projetar qualquer coisa na sua vida, você precisa primeiro de estratégia. Você tem que fazer estratégia para tudo aquilo que você desejar alcançar no decorrer da sua vida. E quando nós olhamos para Deus, Ele é o melhor estrategista que existe. Deus faz estratégia para coisas curtas, para um médio período, para um período longo, um período muito longo. Deus sempre tem uma estratégia pronta e preparada para todas as coisas. E estratégia faz parte das nossas vidas. Todos os dias você vai observar alguém usando de estratégia com você. Quando alguém trabalha com vendas, ele tem que ter uma estratégia de marketing para poder vender alguma coisa. Se você olhar para a política, alguém tem que preparar uma estratégia para aquele político. Eu lembro de uma campanha presidencial anos atrás, eu não lembro mais, mas geralmente eles criam um jingle, uma música, que não sai da sua cabeça. Eu lembro de um candidato que tinha, era Imael. A musiquinha dele era Imael. Não saiu da minha cabeça. No dia que eu fui votar, eu lembrei da musiquinha dele. Então alguém foi lá e bolou aquela música através de uma estratégia, que geralmente é acompanhada de uma frase de efeito, alguma coisa que vai ficar na mente daquela pessoa. Tudo isso é estratégia. Se você for jogar qualquer tipo de jogo, você tem que ter uma estratégia para começar aquele jogo, para poder ganhar. Hoje em dia, o mercado de games mundial, existem vários e vários tipos de games, e cada um que participa ou cria tem que ter uma estratégia também. Se formos entrar em guerra com um país diferente, nós temos que ter uma estratégia de guerra. Então, a estratégia, se nós analisarmos, ela faz parte de tudo na nossa vida. Quando você olha para a estratégia de vendas, por exemplo, antigamente, quando vendia o cigarro, aquele cigarro Marlboro, as pessoas mais antigas vão lembrar, era um cowboy vestido a caráter, um homem grandão, de um queixo bem largo, fumando cigarro, fazendo aquele laço para poder pegar um boi. Como é que um cowboy vai pegar um boi, está com uma corda, acende o cigarro? Não tem como, mas é uma estratégia para poder vender o cigarro. Com o passar do tempo, eles observaram que era melhor investir em esportes radicais ou no cinema, onde estava o mercado-alvo, os jovens, e começaram a investir nessa nova estratégia. Observe a Coca-Cola.
Segundo uma pesquisa americana, se a Coca-Cola ficar sem fazer qualquer propaganda durante 3 anos, você vai no mercado e não vai pedir um refrigerante, eu quero uma Coca-Cola, porque a estratégia de marketing da Coca-Cola é muito forte. Então eles têm a maneira de agir para impulsionar as suas vendas cada vez mais. Se você torce para um time de futebol e vê que aquele time no decorrer de um ano, ele cresceu e prosperou, é porque ele fez uma estratégia para aquele ano. Ele arrumou um patrocinador forte, ele investiu pesado em marketing, mudou a forma de jogar, fez boas contratações e no final do período ele conquistou aquilo que ele havia programado e se preparado. Não foi por acaso, não foi sorte, chama-se estratégia. Tudo que nós vamos fazer na nossa vida, nós temos que ter uma forma de agir para alcançar. Eu lembro quando eu aceitei Jesus, assim que eu tinha saído do terreiro de Macumba, eu dobrei os meus joelhos e falei com Deus: Senhor, como é que eu vou largar o cigarro? E Deus me mostrou uma forma de largar o cigarro. Eu dobrei os joelhos e comecei a orar, pedindo para que Deus me afastasse do cigarro. Falei: Senhor, como é que eu vou parar de tomar cerveja? Deus me mostrou uma forma de alcançar êxito também nesse meu propósito. Senhor, eu preciso me casar, eu quero uma esposa. E Deus me deu uma estratégia. Durante 2 anos eu orei na madrugada para que Deus me desse uma esposa. Deus tem as formas de te abençoar, porque Deus, Ele não vê somente o hoje, mas Deus, Ele consegue enxergar lá na frente. E se nós que estamos aqui hoje, no início de um ano, e queremos ver o que vai acontecer daqui para frente, nós precisamos nos preparar para isso. E de que forma? Criando uma estratégia para alcançarmos êxito em tudo aquilo que nós colocarmos no nosso coração para fazer. Dentre várias formas que nós conhecemos que Deus usou a sua estratégia, eu lembro de uma de José, por exemplo. Deus já sabia que o mundo naquela época ia passar por um período longo de fome. E o que Deus fez? Deus permitiu que José fosse enviado para o Egito, só que permitiu que ele fosse para lá como escravo. Na qualidade de escravo, ele ia começar a conhecer aquele povo e a cultura daquele povo. E quando chegou o momento que Deus colocou em prática a sua estratégia e chegasse ao êxito total, Deus pega José, que era escravo, e coloca agora como governador daquela nação, não só para cuidar do seu povo Israel, mas para cuidar dos egípcios, que José agora conhecia todos na sua forma de viver e adorar os seus deuses, mas todo o resto do mundo conhecido. Então ele não foi para lá por acaso, não foi pela maldade dos seus irmãos, mas era tudo um agir e um mover de Deus, porque Deus já estava olhando tudo lá na frente. Quando você vê Deus levantando Gideão, era o da menor família, da menor tribo, mas Deus, através de uma estratégia, fez com que aquele homem derrotasse um inimigo que era muitas vezes maior, com um exército minúsculo, com um homem que disse: eu sou o menor. Mas é estratégia, formas e maneiras que Deus tem para te honrar, para te abençoar, para mudar a tua sorte, para que todos vejam, conheçam e saibam que o nome do Senhor, o Deus que você serve, vai ser glorificado na sua vida. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. A palavra de Deus também fala sobre Mardoqueu. Deus usou de estratégia, usou o inimigo daquele homem para que ele fosse honrado. Mardoqueu era um homem fiel, temente e obstinado na sua fé diante de Deus. E Deus permite uma situação acontecer para que aquele que até na noite anterior estava pensando: eu vou derrubar aquele homem, eu vou derrubar, ele vai ser envergonhado. Deus vai e muda todas as coisas e honra Mardoqueu, porque é a forma que Deus tem de honrar cada um de nós. Eu não sei, você não sabe, você não imagina, você não conhece, mas Deus tem as formas e as maneiras de te honrar, meu irmão, de te abençoar. Você está preparado para receber algo da parte de Deus? Coloque em prática as estratégias que você já colocou no seu coração, e o Senhor, o teu Deus, Ele vai entrar com a providência. No texto que nós lemos, a palavra de Deus falando aqui sobre Bartimeu, é um dos meus personagens bíblicos preferidos, porque é um homem que, dentro da minha interpretação, é uma pessoa inteligente. E ele usou de estratégia. Ele não se encontrou com Jesus por acaso.
não foi um golpe do destino favorável que fez com que ele estivesse ali e alguém cochichasse no seu ouvido. É Jesus que está aí. Para Bartimeu chegar àquele lugar para encontrar com Jesus, primeiro, ele ouviu falar acerca de Jesus. Chegou aos ouvidos de Bartimeu que Jesus curava, e ele se interessou por isso. Jesus cura, Jesus salva, ele liberta, ele transforma, ele multiplica pães e peixes, ele anda por sobre as águas, ele ressuscita mortos. Bartimeu, ele faz coisas inacreditáveis. Então essa é a notícia que chegou aos ouvidos de Bartimeu. E agora comece a olhar para Bartimeu como sendo uma pessoa estrategista. Ele naquele momento padecia de uma enfermidade, ele era cego, ele vivia numa situação de dificuldade, e de repente chega uma notícia nos ouvidos dele: Jesus de Nazaré, ele está curando as pessoas, ele está fazendo coisas grandes e tremendas. Imagine, meu irmão, se essa notícia chegasse aos seus ouvidos, que Jesus está curando, salvando, libertando, transformando, entrando com a providência, realizando coisas maravilhosas. O que você ia fazer? Eu, pelo menos, ia querer saber onde é que Jesus está. Onde é que Jesus está? Eu preciso me encontrar com Ele. Eu preciso ter um encontro com Jesus e tem que ser rápido. Chega a ele uma outra informação, e Jesus ia passar pela sua cidade. Aí você observa que esse homem usa da sua estratégia para descobrir o local que ele ia passar. Bom, a minha cidade está aqui nessa posição, Jesus vai entrar na cidade, vai passar por aqui. Então ele solicita, pede ajuda, que alguém o coloque naquele local, onde Jesus estaria passando. Isso se chama estratégia. Eu já tomei conhecimento de quem é Jesus. Ele pode resolver o meu problema, ele pode entrar com a providência e atender a minha necessidade. Eu vou encontrar com ele. Onde é que ele vai passar? Vai passar pela nossa cidade. Então me coloque aqui na entrada da cidade, porque eu preciso me encontrar com Jesus. Ele se posiciona no local estratégico, aonde Jesus vai passar. E naquele local onde Jesus ia passar, Bartimeu estaria naquele lugar. É aqui que ele passa? É. Ele está curando? Tá. Ele está transformando? Tá. Então eu vou passar aqui porque eu quero ter um encontro com ele. E Bartimeu se coloca naquela posição, aguarda o momento em que Jesus vai passar, para que ele possa se encontrar com Jesus. E ele precisava de uma outra estratégia: se destacar no meio da multidão. Agora, imagine Jesus passando, não só os seus discípulos, mas uma multidão o acompanhava. Curiosos, incrédulos, enfermos, aflitos, angustiados, toda aquela multidão vem acompanhando. E de repente Bartimeu começa a escutar um burburinho. E aqui no texto diz que ele pergunta o que é isso. E a resposta que chega aos seus ouvidos é que Jesus está passando por ali. E Bartimeu começa a lembrar: esse Jesus é aquele que eu ouvi falar, que cura, salva, liberta, transforma, ressuscita, anda por sobre as águas, faz coisas inacreditáveis. É esse mesmo. Ele está passando, está entrando na nossa cidade. É esse mesmo, está entrando, vai passar aqui agora. Eu imagino Bartimeu para, respira fundo. Ele não vai beber água porque não deram água para ele lá naquela hora. Aí ele coloca em prática o que ele havia planejado. Bartimeu começou a usar o que ele tinha de melhor. Sabe o que é? Me pergunte, o que ele tinha de melhor? A sua fé. O que Bartimeu tinha de melhor, que o diferenciou no meio de todas aquelas pessoas na multidão, era a sua fé. A fé dele se destacou porque ele colocou a sua fé em ação através da sua voz. O que ele tinha para usar naquele momento era a voz. Lembra de Zaqueu, que ele queria encontrar com Jesus? O que ele fez? Ele era baixinho demais, subiu numa árvore. Estratégia. Então ele começou a gritar. Não só gritar, mas ele precisava falar alguma coisa que chamasse a atenção de Jesus. Então quando ele começa a gritar, voltado para aquela multidão, ele não poderia ver onde Jesus estava, mas ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi,
isso desperta a atenção de Jesus. Porque no meio de toda aquela multidão, aquele homem tinha fé, começa a clamar, e clama de uma forma diferente. Jesus para e manda que chame aquele homem. Aí entra os invejosos: tem bom ânimo, o mestre mandou te chamar. Aquele mesmo povo que deve ter mandado ele calar a boca, se afastar, se alegra o coração, Jesus mandou te chamar. E ele chega diante de Jesus. A palavra de Deus diz que ele alcançou 100% do seu objetivo. Sim ou não? Sim. Qual era o objetivo dele? Encontrar com Jesus. Ele alcançou o seu objetivo 100%. Ou seja, foi uma estratégia que deu certo. Tudo que ele havia programado, planejado, colocado no seu coração, ele colocou em prática e deu tudo certo. E o nome de Deus foi glorificado na vida de Bartimeu naquele exato momento. Interessante, irmãos, que todos tiveram que testemunhar em favor de Bartimeu. Todos que estavam ali tiveram que ouvir Bartimeu clamando também. Agora, todos tiveram que ver e testemunhar. Ele alcançou o seu objetivo e ele sai daquele local glorificando, exaltando o nome do Senhor. E com um detalhe muito importante que nós não podemos deixar passar desapercebido: ele agora está enxergando. Ele agora está enxergando quem é o Filho de Deus que ele estava louvando naquele momento. Ele agora está enxergando a multidão. Não existe mais problema, dificuldade para ele naquele instante, porque ele alcançou o seu objetivo. Ele colocou em prática uma estratégia e deu 100% certo. O nome do Senhor foi glorificado e exaltado na vida daquele homem. Eu quero perguntar para você nessa noite: quais são os seus objetivos para esse ano, irmão? Quais são os seus objetivos para esse ano? Primeiro, relacionados a Deus, as coisas de Deus. Talvez você possa falar: pastor, meu objetivo é ler a Bíblia. Esse ano que passou eu consegui ler a Bíblia 2 vezes, terminei no dia 31 de dezembro. E meu projeto para esse ano é ler 3 vezes. Eu estava vendo uma postagem do bispo Abner, e ele coloca o seguinte: você pode ler a Bíblia todinha em 30 dias, é só ler 40 capítulos por dia. Se você quiser ler em 2 meses, leia apenas 20 capítulos por dia. Mas eu não tenho tempo. Larga um pouquinho as mídias sociais, larga um pouquinho a TV, levanta um pouquinho mais cedo, dorme um pouquinho mais tarde, e você consegue. Então talvez você tenha esse objetivo. O meu objetivo é ler a Bíblia. Ou simplesmente eu quero frequentar mais os cultos na minha igreja, eu quero louvar mais o nome do Senhor. Ou muitos podem dizer: este ano eu quero ser um dizimista fiel. De janeiro a dezembro eu quero dar o meu dízimo e a minha oferta. Eu quero ser fiel na casa do tesouro. Eu quero fazer parte de um departamento da igreja. Eu quero me tornar ou ajudar em fazer missões. O importante é que você tenha um objetivo. Ou melhor, o importante não é o seu objetivo. O importante é a forma que você vai colocar isso em prática. De que forma você quer alcançar o seu objetivo? Talvez você que está sentado, ou alguém que esteja nos assistindo aí pelas mídias sociais, fique imaginando: meu objetivo para esse ano, eu quero crescer, eu quero subir, eu quero prosperar. Tem muita gente que para crescer e subir, vive de puxar saco ou de derrubar alguém. É errado, mas é uma estratégia. E para muitos dá certo. Tem outros que dizem: esse ano eu quero ganhar muito dinheiro. Se você quer ganhar dinheiro, a primeira coisa que você tem que fazer é trabalhar. Trabalhando é mais fácil para você ganhar dinheiro. Eu já estou trabalhando, então comece a guardar dinheiro. Porque se você trabalha e começa a guardar dinheiro, pode ter certeza que você vai conseguir economizar alguma coisa. Tem pessoas que colocaram o objetivo esse ano simplesmente: eu quero arrumar um emprego. Então procure, vá atrás do seu emprego. Não, mas eu orei, Deus falou que ia abrir uma porta. Mas se você não se levantar para colocar a mão na maçaneta e girar, a porta não vai se abrir sozinha. Nós precisamos ir atrás, colocar em prática
a estratégia que eu defini para alcançar o meu objetivo. Esse daqui quase ninguém vai querer. Por exemplo, esse ano as pessoas colocam o objetivo: eu quero emagrecer. Quem está com esse propósito, não levante a mão. Não levante. Fica a sua mão abaixadinha. Ninguém quer ver que você quer emagrecer, né? Eu sei que eu estou acima do peso, eu quero emagrecer. Bom, o meu objetivo esse ano, pastor, eu quero emagrecer. Só existem 3 formas de você emagrecer. Primeiro, se você controlar a sua alimentação. Tem que controlar. Se você não mudar a sua alimentação, você não emagrece. A segunda forma, atividade física. Não adianta você fechar a boca e não se movimentar. Você tem que correr, tem que fazer exercício, tem que suar, que é para a gordura sair do seu corpo. Então, se você controlar a alimentação, você perde peso. Se você vencer a preguiça e começar a fazer caminhada, você perde peso. Ou você pode tomar aqueles remédios milagrosos, aí você emagrece. Só que se você parar de tomar, você engorda. Aí fica aquele efeito sanfona que ninguém quer. Então, se você tem esse objetivo, eu quero emagrecer, só existe essas 3 formas. Agora imagine o seguinte: se nem os seus compromissos com Deus você está conseguindo cumprir, imagine os compromissos que você vai fazer com você mesmo para esse ano. Você acha que você vai conseguir cumprir? Não responda, fique tranquilo. Tem gente que é infiel na casa de Deus o ano inteiro. Aí faz um projeto: esse ano eu quero viajar. Como é que você vai viajar se você não é fiel, se é um infiel? Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, mas Deus você não honra. Deus que você vem buscar toda terça, quinta, domingo, todos os dias das orações, você não honra Deus e quer honrar a sua própria palavra. Nós precisamos sempre, meus irmãos, em qualquer projeto que nós fizermos diante de Deus, ter uma estratégia de execução. Como é que eu vou executar essa minha estratégia? Nós que estamos aqui, por exemplo, quais são as estratégias que você usou em 2019 para realizar aquele sonho de trocar de carro, de fazer uma viagem? Qual foi a estratégia que você fez para alcançar o desejo do coração, um sonho secreto, um projeto que você tinha guardado? Deu certo? Ah, pastor, para mim deu certo. Não, pastor, para mim não deu certo. Se não deu certo, tem uma coisa errada na forma que você está executando o seu projeto. Nós precisamos lembrar de uma coisa muito importante, principalmente nós que servimos ao Senhor, o nosso Deus. Preste atenção no que eu vou te falar. Tudo que é de Deus se cumpre. Tudo aquilo que é de Deus vai se cumprir. Você que está me ouvindo agora pela rede social, tudo aquilo que é de Deus vai se cumprir. E sabe para que se cumpre, irmãos? Por que se cumpre? É para que o nome de Deus seja glorificado. E tudo que vem de Deus vai se cumprir no tempo de Deus e na hora que Deus marcou. Não adianta, Deus ele não se atrasa, Deus ele não chega antes. É tudo na hora certa, determinada por Deus. Você aceitando ou não, tudo aquilo que é de Deus vai se cumprir. E um detalhe importante: eu posso ser surpreendido, você também pode ser surpreendido, mas ninguém pega Deus de surpresa. Nenhum de nós consegue surpreender o Senhor, o nosso Deus. Nós que estamos aqui hoje, por exemplo, o que sai da sua boca, irmão, se cumpre. A sua palavra, ela se cumpre literalmente. Você tem honrado a sua palavra? Você tem honrado as promessas que você fez para Deus, o seu pastor, ou pior, para você mesmo? Você tem honrado as suas promessas? Ou você é uma pessoa que faz planos, tem objetivos, mas deixa o pau quebrar, o sangue dar na canela, não tenho nem aí. Se acontecer, aconteceu. Estratégia é a chave que abre a porta para se tornar realidade todos os nossos sonhos e os nossos objetivos. Deus não faz nada por acaso. A palavra dele diz que até uma folha de uma árvore
só cai se for da vontade de Deus. Porque Ele criou, preparou tudo para que aquela folha existisse, estivesse numa árvore, e no tempo determinado ela vinha cair, a permissão de Deus. E finalizando, que o meu tempo já se foi. A palavra de Deus no livro de Eclesiastes, verso 10, capítulo 9, diz: tudo que vier às suas mãos para fazer, faça conforme a sua força. Porque na sepultura para onde nós vamos, ou em outras versões, no inferno, lá não tem obra, não tem projeto e não tem sabedoria nenhuma. Você quer fazer alguma coisa, você tem que fazer agora. Então se prepare agora para fazer aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Mas pastor, eu precisava que Deus me desse uma outra oportunidade. Com 1 minuto eu vou encerrar. Eu vou repetir uma fábula que certamente muitos aqui já ouviram. Existia um jovem, que o seu pai era muito rico, dono de muitas propriedades, e diz: pai, eu quero a minha parte, tudo aquilo que eu tenho direito eu quero. E o pai disse: se eu te der agora, você vai gastar, vai viver dissolutamente, vai perder tudo. Ele é um direito que eu tenho, eu quero. O pai dá tudo o que ele queria, e antes que ele saia e o pai o despeça, o pai o leva atrás da casa, no barracão, e diz: meu filho, só tem uma condição, eu quero que você me faça uma promessa. Qual a promessa, pai? Quando você acabar com tudo aquilo que você está levando agora, você vai voltar para cá, vai entrar nesse barracão, vai subir nessa cadeira que está aqui, e vai pegar essa corda, o pai deu a corda, e você vai se enforcar aqui nesse lugar. O filho se assusta, mas ele quer se livrar do pai para poder ir embora, gastar o que ele tem. E ele promete e vai embora. O tempo passa e se cumpre aquilo que o pai havia profetizado. Ele acabou com todo o seu dinheiro, com os falsos amigos, com as meretrizes, com tudo aquilo que não vem de Deus. Então ele lembra do seu pai, e ele diz: eu vou voltar para honrar a memória do meu pai. E quando ele volta, a casa abandonada, não tem mais ninguém, ele vê o barracão lá no fundo, vai até o barracão, abre a porta, e quando a luz entra naquele barracão, está lá a cadeira, todo empoeirado. Ele limpa a poeira da cadeira, e quando ele olha, está lá a corda, como se estivesse olhando para ele. Ele pega aquela corda, coloca no seu pescoço, ele sobe naquela cadeira, e ele diz: eu vou honrar a memória do meu pai. E quando ele pula daquela cadeira, a corda aperta o seu pescoço, ele começa a espernear, o ar lhe falta, a morte vem chegando, e de repente o teto desaba por sobre aquele jovem. E muita poeira, ele começa a se limpar e vai tirando a poeira, e quando ele olha, muito ouro, muita prata, muitas pedras preciosas, muito dinheiro, muitas escrituras de terras, e aquele jovem começa a olhar aquilo atônito, e de repente ele acha uma carta, e naquela carta do lado de fora está escrito: para o meu filho. E ele abre aquela carta e começa a ler aquela carta: meu filho, eu sou seu pai, eu te amo, essa é a sua segunda chance. Ele vai poder começar tudo de novo. Ele teve uma segunda chance. E você? Será que você vai ter uma segunda chance? Deus é quem sabe. Eu queria aproveitar essa oportunidade, passando aqui pelo pastor, de fazer o apelo nesse instante. Curva a sua cabeça aí onde você está. Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de aceitar Jesus como seu Salvador? Talvez você está desviado, talvez você se afastou da presença de Deus, talvez você não tenha nenhum plano, nenhum projeto, não tem estratégia nenhuma para esse ano de 2020. Jesus, Ele quer te abençoar, Ele quer te amar, Ele quer abrir as portas, Ele quer cuidar de você. Não importa o seu pecado, o seu erro, se você aceitar Jesus, as coisas vão ficar menos difíceis, pode ter certeza disso. Tem alguém nessa noite que queira aceitar Jesus? Se tiver, dê um sinal com a mão. Talvez tenha alguém do seu lado aí que esteja afastado. Eis aí a sua oportunidade para você voltar para Jesus. Pode ser que você não tenha uma segunda chance. Tem alguém? Se tiver, levante a mão. Não tem? Você já serve a Deus aí há muito tempo, mas Deus abençoe. Que Deus em Cristo te conceda